Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, dia 7 de novembro, nesse momento são 17 horas, 1 minuto, mais cedo aqui no canal, justamente para que vocês possam aproveitar mais ainda o nosso conteúdo durante esse final de semana, para poder estudar bastante e chegar na semana que vem já antenado de onde tem pressão de compra e venda pelos grandes fundos globais que operam no nosso mercado. Aquele convite de sempre, se você estiver passando por aqui e quer realmente também se juntar às pessoas e ficar craque no conteúdo desse nosso canal, você pode se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Nessa semana a gente publicou aí para vocês 3 vídeos importantes em relação ao ambiente de trading. E também, se você quiser também, já pode chegar, sentar o pé na porta e já deixar o seu like se você gostar desse vídeo e espalhar para as pessoas nas suas redes sociais, para as pessoas que estão aí entrando no mercado financeiro, pessoas que já possuem conhecimento do mercado financeiro, para poder prestigiar esse nosso conteúdo gratuito aqui para vocês no conteúdo do canal. Bom, nessa toada de esforço, eu já vou começar o vídeo de hoje o seguinte, pessoal, a gente tem aqui um recado muito importante para você que está chegando agora. Bom, anote, porque aqui o que a gente tem? Ativos com pressão de compra e venda por parte dos grandes fundos globais e também setores com pressão de compra ou venda pelos grandes fundos globais que operam por aqui. Então, no mercado financeiro, pessoal, não tem almoço grátis. Como em qualquer profissão, exige dedicação, esforço. Então, aqui embaixo a gente coloca, ó, anote onde existem as pressões de acordo com o seu interesse e também da força do mercado. Durante a semana apareceu alguma movimentação onde que você já tem um operacional para poder implementar, você já faz, porque você já sabe que tem grandes fundos globais já entrando ou saindo de alguns ativos para você efetivar as suas operações. E também eu vou comentar com vocês que esse nosso relatório, pessoal, ele é meramente informativo. Ele não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Eu falo sempre com todos, seja seletivo em suas análises, foque sempre em opinião própria, com embasamento coerente e principalmente, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro, beleza? Porque aí você tem uma experiência bem prazerosa com o mercado financeiro, sem precisar de quebrar aí. A gente está tendo aí no noticiário direto, gente iludindo, gente sendo iludida. Infelizmente isso acontece e cada um precisa de ter discernimento que quando se trata de finanças, ninguém melhor que você para poder tomar conta do seu bolso. Beleza, pessoal? Aqui eu vou tirar minha câmera porque olha que interessante que eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem de informação aqui nesse vídeo. Eu preparei aqui para vocês o seguinte, olha, quem está chegando aqui agora, muita gente nova, não sabe exatamente qual que é a estrutura do nosso canal. Então, olha o que a gente já preparou para vocês que chegam nos comentários e tal. Como é que funciona? Bom, aqui é o seguinte, pessoal. A gente acompanha o fluxo estrangeiro por duas frentes. Fluxo oficial, que é informado pelo site da B3, tanto no segmento Bovespa quanto no segmento BMF, e também fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aí a gente consegue pegar os ativos do mercado à vista, todos os ativos do Ibovespa, setores e também os contratos futuros em relação à movimentação por parte deles, tanto no índice quanto no dólar. E, olha que interessante, acesse nossa página, o link está na descrição do vídeo, ainda é formato blog, para vocês terem uma ideia. Eu criei em 2009. Então, lá tem uma aba chamada A Ideia do Blog. Dá uma lida lá, porque lá você vai ter uma noção do funcionamento aqui do nosso canal, para que você tenha uma ideia desse processo todo. A posição que vocês veem em relação ao fluxo da B3, a gente tem aqui na nossa página, vou inclusive aqui acessar, a gente tem essa informação no lado esquerdo aqui do nosso conteúdo. Então, mais uma vez, eu estou percebendo aqui, a gente já está chegando em quase 1000 pessoas que estão aí sendo seguidores do nosso conteúdo, do nosso blog. Sejam bem-vindos cada um de vocês, pessoas que realmente têm aí interesse no mercado financeiro. E aqui, desse lado esquerdo, tem as nossas redes sociais, a gente está lá no Facebook, a gente está lá também no Twitter, e também aqui embaixo é exatamente aquela estrutura do fluxo oficial estrangeiro. A gente acompanha os contratos em aberto do Ibovespa, dólar e também dos juros. E aqui embaixo a posição do investidor estrangeiro no mercado à vista, sendo que
qual que é a dinâmica de atualização da B3? No mercado à vista, a B3 tem norma de, a cada 2 dias úteis de atraso, soltar a movimentação do fluxo dos participantes do mercado. A gente colhe exatamente o fluxo do investidor estrangeiro e já plota para vocês aqui no nosso canal. Então, todos os dias no final do pregão, se você acessar os dados aqui do nosso canal, você já vai ver as informações exatamente que a B3 colocou em relação a esse deságio de 2 dias úteis. Já na movimentação do mercado futuro, a gente tem aqui, ó, o Ibovespa, dólar e juros, eles saem sempre na madrugada, pessoal. De segunda para terça sai na madrugada, de segunda a terça-feira você acessar a nossa página, você já consegue consultar. A exceção a gente tem na sexta-feira. Como na sexta-feira é o último pregão da semana, a B3 só atualiza esse gráfico aqui na madrugada de domingo para segunda, quando segunda-feira não é feriado. Aí se você acessar segunda-feira de manhã, você já consegue visualizar como que está a movimentação do investidor estrangeiro em relação aos contratos futuros do nosso mercado. Então, vamos voltar para lá, para a estrutura do canal, porque aí é o seguinte, ó, então essa parte de cima aqui, você consegue visualizar lá no conteúdo do canal. Seja ativo, todos os dias dá uma consultada lá. E aqui embaixo, pessoal, é o seguinte, eu tenho um sistema que ele varre todos os ativos, conforme vocês viram lá no nosso vídeo, o poder do fluxo, em tempo real, pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aí você comenta, Renato, mas tem como eu fazer isso individualmente? Sim. Se você tiver uma plataforma, você vai conseguir visualizar os participantes do mercado. Então, se você der uma lida lá na ideia do blog que está lá na nossa página, você já vai ter uma noção de como que está a movimentação dos players estrangeiros dentro daquele ativo que você tem interesse. Agora, Renato, mas eu queria ter essa agilidade que você tem desse processo todo. Tiveram algumas pessoas, inclusive, no nosso último vídeo, que postaram, eu quero ter acesso e tal. Pessoal, é aquele negócio, eu não tenho nenhum interesse, vocês já percebem, vocês que têm aí e acompanham o nosso canal, eu não tenho nenhum interesse de fazer promoção de treinamento aqui no nosso canal. Eu sempre falo de vez em quando o seguinte, olha, quem quiser se aprofundar, tem o nosso link na descrição do vídeo, você preenche lá o nosso formulário, você vai ser contactado por mim, inclusive dentro da minha disponibilidade. Pô, Renato, mas eu preenchi tem 1 mês, eu preenchi tem 2 meses. Relaxa. Sempre quando eu tiver uma perspectiva e tiver disponibilidade, eu retorno 1 por 1, justamente para explicar como é que funciona a metodologia empregada no treinamento. Então, sem neura em relação a esse processo todo, não é a função do canal ficar promovendo o treinamento, porque na minha visão é o seguinte, quem quer chega e faz. A gente tem aqui no conteúdo do canal já um conteúdo de altíssima qualidade, onde você não paga absolutamente nada para ter esse conteúdo. Mas, se você tiver com essa vibe e se tiver realmente com interesse de aprender um conteúdo extremamente denso, você vai ser muito bem-vindo. Então, a gente já mata esse assunto aqui no canal para não ficar mais aquelas perguntas nos vídeos que eu faço, porque quando eu postei aquele vídeo na quinta, pessoal, não foi para poder fazer promoção de nada, e sim para poder vocês entenderem quem que estava empurrando o nosso mercado. Fluxo externo na veia. E no vídeo da semana passada, olha o que aconteceu. A gente tinha mostrado para vocês aqui o nosso gráfico de setores que não são tão amplos, o que os caras estavam fazendo no nosso mercado em relação à movimentação de queda intensa. Os caras estavam o quê? Com uma ponta praticamente flat. Lembra que a gente comentou com vocês? Pessoal, bem atento porque o nosso mercado derreteu e no mercado à vista eles não tinham vendido absolutamente nada. Venderam sim. No mercado futuro, conforme eu vou comentar aqui com vocês, já vou inclusive colocar aqui o nosso gráfico do índice futuro. Olha que interessante, na semana passada, aí sim, eles enfiaram a mamona na ponta vendedora em relação aos contratos do índice futuro. Olha aqui, pessoal, essa bolinha aqui, ó, exatamente fechamento da semana anterior. Então, na semana passada, sentaram a mamona mais de 1 bi de ponta vendedora. Olha nessa semana, pessoal, mais de 1 bilhão e 600 de ponta compradora. Eles fazem ou não fazem a movimentação do nosso mercado? E, digo mais, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui também, nessa estrutura que a gente tem montado para vocês. Eu fiz aqui uma parte estatística para que você que está chegando agora no nosso canal, você consiga acompanhar
a assertividade do fluxo externo, fluxo estrangeiro, seja o fluxo oficial ou pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Nos últimos 150 pregões, o fluxo oficial estrangeiro acertou o sentido do dia em 93 pregões, pessoal. Isso é uma taxa de acerto de 62%. Se a gente diminuir para os últimos 60 pregões, 41 deles eles acertaram, 68,33 de taxa de acerto. Nos últimos 30 pregões, eles acertaram 20 pregões o mesmo sentido do dia. Dá uma olhada, mais de 66%. Olha agora embaixo essa mesma métrica pelas corretoras estrangeiras que a gente acompanha aqui no canal. Dos últimos 150 pregões, eles acertaram o mesmo sentido do dia, 113 deles, 75% de taxa de acerto. Nos últimos 60, 42, 70%. E nos últimos 30 pregões, eles acertaram 23 pregões o mesmo sentido do mercado à vista no nosso mercado. Isso dá quase 77% de taxa de acerto. Por isso que aqui embaixo nós acompanhamos semanalmente o fluxo aqui no nosso canal do YouTube e das 225 semanas eles acertaram o mesmo sentido do preço. 169 semanas. Uma taxa de acerto, pessoal, de 75% no nosso mercado. E a gente consegue visualizar aqui, ó, quando a gente faz essa movimentação, tanto do fluxo oficial quanto o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, o grau de eficiência que eles têm. Eu até brinco com vocês aqui em alguns vídeos, eu falo, olha, eu sou muito mais o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Por quê? Porque eles têm uma expertise fora do comum. Porque o estrangeiro que opera por uma corretora nacional, com todo respeito a todas as corretoras nacionais que a gente tem aqui no nosso país, ele não tem a mesma expertise do estrangeiro que está operando por uma corretora internacional no nosso país. Essa corretora tem escritórios em qualquer buraco do planeta Terra. Por isso que a gente é muito fã também das corretoras estrangeiras, mas sempre fazendo essa correlação do fluxo oficial estrangeiro para que vocês entendam de uma vez por todas, espalhe para as pessoas que vocês conheçam. A gente tem esse aqui com muito carinho para alertar o investidor pessoa física da pressão de quem realmente manda e quem faz o mercado, né, pessoal? Ano passado, infelizmente, a gente teve aí uma movimentação vendedora pelo fluxo estrangeiro muito forte. Nesse ano, a gente teve uma correção muito intensa, sendo que aqui no nosso canal, desde o ano passado, a gente estava muito atento na saída maciça do investidor estrangeiro. Aí veio esse processo todo, crise de saúde global, e eles que já estavam com uma ponta vendedora lavaram a égua com o rabo junto, conforme o nosso jargão que a gente fala aqui no conteúdo do canal. Portanto, isso daqui a gente pode entregar para vocês, para que vocês comecem a prestar atenção nesses nossos vídeos semanais, para que vocês também fiquem craques em relação a esse conteúdo que a gente passa para vocês semana após semana. Então, eu vou voltar aqui para poder já informar vocês o fechamento dessa semana. Olha o que aconteceu. Eles sentaram a mamona na ponta compradora. No vídeo que a gente publicou aí para vocês na quinta-feira, já estavam comprando 800 milhões até o final do pregão. Foi uma semana que eles compraram o mercado à vista 1 bilhão e 300. E olha aqui, pessoal, olha o Ibovespa Futuro. Compraram 1 bilhão e 600 dentro do nosso mercado, conforme aquele nosso gráfico evolutivo que a gente viu aí mais atrás no vídeo. Então, se você falar comigo, Renato, eles não têm autonomia dentro do nosso mercado. Infelizmente, quem te falar isso, pede para dar uma olhada no conteúdo do nosso canal. Eles não são muito bons, pessoal. Eles são excelentes. Inclusive, eu tive um aluno que teve uma frase que eu achei fenomenal. Ele falou certa vez o seguinte: Renatão, gringo não precisa de preocupar com o mercado. Eles fazem o mercado. É bem por aí, pessoal. Eles têm um poder financeiro muito grande, não só na Bolsa Brasileira, mas ao redor do planeta Terra inteiro. Então, a gente tem aqui justamente o reflexo desse poderio por parte deles no nosso mercado. Dá uma olhada aqui. Dos 15 mais de compra e venda, eles tomaram os ativos de mais de 1 bilhão e 700 com uma alta média de 9,61. Só que tiveram ativos que eles bateram também. Só que 670 milhões. Uma alta média, inclusive menor do que os ativos de ponta compradora. Se você tirar esses 1 bilhão e 700, diminuir esse aqui 1 bilhão e 100, o que vai dar? Uma projeção de lucro, pessoal, de 110 milhões de reais no nosso mercado, somente nessa semana em relação
ao mercado à vista, 15 mais de compra e venda, e a gente já vai atualizar para vocês aquele nosso gráfico evolutivo em relação à eficiência por parte deles. Exatamente aquelas mais de 200 semanas que a gente comentou com vocês, está aqui, descrita semana após semana. Dá uma olhada, 110 milhões. Ah, Renato, mas tem semana que eles são perdedores. Sim, mas olha a quantidade em relação à semana que eles são ganhadores dentro do nosso mercado. Bom, eu vou já comentar com vocês aqui em relação a essa movimentação dessa semana, que nesta movimentação compradora por parte deles, a gente chegou a subir mais do que os principais mercados pelo mundo. Lembra que no vídeo da semana passada eu estava comentando com vocês que a gente estava como se fosse uma opção, né? O ativo objeto é os principais mercados pelo mundo. Quando lá sobe, a gente estava subindo mais. Quando lá estava caindo, a gente estava caindo mais. Então, 6,69 de alta média entre os principais mercados aqui, americanos, europeus e também as bolsas asiáticas. E a gente subindo mais aí nessa semana aqui, justamente do lado direito, talvez tenha razão do que a gente subiu mais no nosso mercado. Para a moeda americana, dólar comercial tombou nessa semana, pessoal. 5,39 fechamento do dólar comercial, quase 6% de desvalorização. E olha aqui as corretoras estrangeiras, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube no nosso mercado, como a gente já tinha adiantado para vocês no nosso vídeo lá do índice futuro, vamos comentar agora também a movimentação por parte deles no dólar. Exatamente aqui, ó, a movimentação que eles estavam com uma ponta compradora no primeiro dia da semana passada, a gente chegou a comentar com vocês, e simplesmente no pregão de quinta e sexta, viram que o dólar não estava evoluindo positivamente, eles estavam fazendo até um hedge, porque a gente tinha um ambiente eleitoral no mercado americano. Na quinta-feira, sentaram a mamona na ponta vendedora, quando a gente estava fazendo vídeo para vocês, e ontem também, no pregão de sexta-feira, sentaram a mamona na ponta vendedora, ajudando justamente nessa desvalorização da moeda americana no nosso mercado. Se a gente for verificar em relação aos ativos, pessoal, no grau de eficiência por parte deles, o nosso Ibovespa foi a melhor performance entre os 23 índices disponibilizados pela B3. Por sinal, eles tiveram uma projeção de lucros em 17 deles. Olha que interessante que a gente tem para poder comentar com vocês. Eles atacaram ativos de peso ou não, pessoal? Por quê? Setores que não são tão amplos, tipo small caps, índice do setor elétrico, imobiliário, utilidade pública, eles encerraram a semana numa ponta vendedora. E a gente já vai matar a pau essa nossa ideia justamente com esse nosso gráfico. Aqui tem os 15 mais de ponta compradora e ponta vendedora no nosso mercado durante a semana. Os dois ativos que eles mais atacaram na ponta compradora foram as ações de Itaú, que subiram quase 9%. Quem está acompanhando aí o nosso canal, quando eles viraram o fluxo de Itaú vendedor do ano para compras, a gente chegou a alertar aqui no nosso canal. E também as ações de Vale, que subiram mais de 4%, e eles o quê? Sentaram a mamona na ponta compradora. Lembrando que Vale, na semana passada, eles estavam colocando um belíssimo lucro no bolso, e nessa semana voltaram com uma ponta compradora. Então, ativos de quê, pessoal? Ativos de peso. Então, eles estão ajudando a empurrar. Olha as ações do Banco Bradesco, também uma ponta compradora por parte deles. Olha aqui, as ações de Petrobras Ordinária, também uma ponta compradora por parte deles. São ativos de peso. E também, se a gente olhar aqui os 15 ativos que eles mais compraram aqui em relação à movimentação de valorização, quantos ativos eles compraram, pessoal? Qual que foi o saldo? 8 ativos. Das 15 maiores altas da semana, 8 eles já estavam participando dentro do nosso mercado. E, portanto, a gente consegue ver exatamente esse grau de eficiência por parte deles. Ah, Renato, mas tiveram alguns ativos que eles andaram numa ponta vendedora. Sim, mas olha a intensidade de ponta vendedora. Muito menor. E a gente consegue justamente galgar isso aí para vocês em relação à movimentação deles no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas ADRs? Bom, a gente teve ADR com a maior valorização, pessoal. As ações do Uber, 26% de valorização. Seguido aqui, ó, pelo Mercado Livre, 15% de valorização. E CVS é uma empresa do ramo de saúde, né, uma rede de farmácias, subindo quase 14%. Na outra ponta, a gente teve aqui as ações, ó, da Delta Airlines caindo mais de 3%, as ações da Berkshire Hathaway, as empresas do Buffett, né, caindo quase 6%, e as ações
da Alibaba, caindo quase 9% no nosso mercado, e vocês já estão começando a acostumar um processo, né, pessoal? Olha, Facebook subiu 6, empresa de tecnologia, Microsoft subiu quase 4,5%. Olha as ações da Google, pessoal, subindo mais de 3, Apple subindo 3. Então, começa a se familiarizar. Você que está chegando agora, você pode comprar uma unidade que são negociados de empresas americanas aqui na Bolsa Brasileira pela sua corretora, agora que a B3 liberou para todos os tipos de investidores no nosso mercado. E aqui a gente já vai ficando familiarizado com vocês. Assim que o fluxo ficar mais intenso, a gente também começa a mostrar para vocês aqui o fluxo aqui no nosso canal. Bom, se a gente for dar uma olhada e uma repassada no fluxo estrangeiro, pessoal, eu quero mostrar esse gráfico aqui para vocês. Já tem um bom tempo que a gente não posta esse gráfico aqui no conteúdo do canal. Por quê? Porque a gente estava sempre pegando aquele fluxo oficial e agora a gente está retomando, sempre para não deixar um vídeo tão grande, a gente está retomando com vocês exatamente esse fluxo aqui que a gente tem desde meados de 2017. Isso aqui é base diária, tá, pessoal? Então, essa movimentação aqui, ó, o que a gente percebeu do investidor estrangeiro fluxo oficial? Já começou a ter uma movimentação ascendente no nosso mercado. E o que a gente adicionou de novo aqui, pessoal? A gente adicionou uma média móvel de 60 períodos. Essa tracejada aqui em preto, tá? Pela primeira vez, desde quando eles assumiram uma ponta vendedora lá nos 105 mil pontos, que ficaram abaixo da média móvel de 60 períodos, com a nossa bolsa 105 mil, de 105 mil, estão percebendo que eles estavam com uma faixa de 5 bilhões em vendas, e eles chegaram a bater um pico aqui embaixo em 135 bilhões em vendas, pessoal. Então, agora, acima da média móvel de 60 períodos, a gente está começando a verificar exatamente essa força do fluxo oficial estrangeiro. Renato, quando tinha uma força de intensidade compradora por parte deles? Exatamente aqui, pessoal, olha, entre 77 e 97 mil pontos, exatamente aqui nessa curva que a gente está demonstrando aqui para vocês. Então, novamente, eles empurram realmente o nosso mercado. Por quê? Entre 96 mil pontos e depois, quando a gente bateu 93 mil pontos no nosso mercado, lá no início de outubro, o que os caras estavam fazendo, pessoal? Olha aqui, os caras estavam vendendo. Ah, Renato, mas a bolsa subiu. Sim, mas quando sobe sem o comportamento deles ajudando, fica uma alta meio que fake. Então, o que aconteceu? Eles sentaram a mamona na ponta vendedora, o mercado voltou para os 93 e de 93 eles começaram a fazer uma feirinha aí no nosso mercado e essa ponta compradora já acima dessa média móvel de 60 períodos, coisa que não acontecia desde o final de 2019 nesse comportamento do fluxo externo no nosso mercado. E também, para colaborar com vocês em relação a essa movimentação, se alguém perguntar para mim assim, pô, Renatão, quem que está saindo do mercado para o fluxo do investidor estrangeiro atuar numa ponta compradora? Pessoal, quem que está saindo aqui no nosso mercado é exatamente o fluxo do investidor institucional nacional. Dá uma olhada nessa linha rosa, olha como é que ela está descendente. Exatamente o institucional nacional que fez o oba-oba do mercado. A bolsa vai explodir, a taxa de juros a menor taxa do nível histórico, ou seja, tiraram a mamata do institucional dos juros. Aí eles correram para a renda variável, coisa que eles nunca tinham feito. Dá uma olhada aqui, pessoal, olha, em abril de 2019 o saldo deles estava quase zero. Começaram a comprar o nosso mercado com a nossa bolsa para cima de 100 mil pontos, conforme a gente comentou com vocês. E para a gente ser mais preciso, acima dos 104 mil pontos, onde que eles já tinham acumulado 20 bilhões, eles chegaram a comprar o quê? Mais 25, depois, aqui no início desse ano, compraram mais 30. 55 bilhões de reais com o mercado acima de 100 mil pontos. E quando a bolsa começou a cair abaixo dos 100 mil pontos dele, o que eles começaram a fazer? Começaram a vender com maior intensidade. Começou a arder. Aí, se você comentar comigo assim, Renatão, então o que acontece agora com o investidor estrangeiro comprando e a bolsa subindo? Para o institucional, pessoal, é excelente. Porque ele vai estar vendendo e o mercado, se subir, ele vai estar diminuindo o tamanho da trolha dele. Por que o investidor institucional não quebra?
porque ele vai segurando, vai fazendo médio, e chega uma hora que o investidor estrangeiro volta para a ponta do que o preço empurra e ele consegue zerar. Geralmente o investidor pessoa física não tem esse gasto todo, não tem esse preparo todo. Quando o investidor pessoa física não aguenta mais uma operação perdedora, sendo que na hora dele estopar no trade ele não fez, ele simplesmente vende justamente quando o mercado começa a subir. Então, essa movimentação compradora do fluxo estrangeiro, em tese, o investidor institucional nacional está soltando foguete. Por quê? Porque ele está enrolado com o preço médio mais para cima. Então, eu vou comentar uma coisa para vocês aqui. Vamos começar a pensar fora da caixa em relação ao processo todo do fluxo. Vocês já viram com a gente aqui que o fluxo estrangeiro, dentro desse processo todo do mercado, estava com uma ponta vendedora aí no nosso mercado muito forte. Exatamente no gráfico que a gente está vendo aqui, ó, nos anos de 2019 e 2020, que venderam a rodo. Ou seja, se eles comprarem e o mercado cair, qual o problema? Nenhum. Porque eles estavam fazendo o que, pessoal? Com uma ponta vendedora absurdamente alta, com a nossa bolsa lá em cima. Então eles não têm que ficar correndo atrás do rabo. Agora, se o investidor institucional nacional, se a bolsa começar a cair, ele vai ficar todo enrolado. Por quê? Porque ele está comprado com preço médio lá em cima. E o estrangeiro começou a pegar o mercado agora nos 90 mil pontos. Coisa que, se o mercado caísse para 80, para 70, e se o investidor estrangeiro continuasse comprando, ele ia ficar com médio lá nos 80. Coisa que, se o investidor institucional, a bolsa cair para 80, para 70, ele vai ficar todo enrolado. Então ele está vendendo por medo, porque a trolha foi grande, pessoal. Então, essa movimentação do investidor estrangeiro chegando e o institucional nacional saindo, indo para onde, pessoal? Onde que vocês acham que o institucional nacional está indo? Talvez para cá. Exatamente na movimentação dos juros futuros. Olha aqui que a gente pegou com vocês, né? Que o investidor estrangeiro começou a inverter a mão no dia 1º de julho nos contratos em aberto para os juros futuros. E os juros futuros estão subindo. Nessa semana, a gente teve uma semana de valorização para o nosso mercado. Os juros não é inversamente proporcional, pessoal. Aqui, essa linha roxa é os juros o quê? Olha lá, ó, janeiro de 23. Vencimento dele em janeiro de 23. Aqui, janeiro de 25 nessa linha laranja. Janeiro de 27, essa linha azul. Janeiro de 29, essa linha amarela. Olha que janeiro de 29 já perdeu fundo. E é interessante que o janeiro de 29 foi o primeiro a se impulsionar quando a nossa bolsa começou a fazer uma correção lá no final de julho. Olha que interessante que essa linha amarela, pessoal. Foi o primeiro a dar um sinal que o negócio talvez não estaria tão bom. Tá vendo que ele estava aqui acima dos outros que eram mais curtos? Então, com a movimentação, agora ele é o primeiro a sinalizar para baixo. Então, muito atento, porque é uma sinalização interessante dos juros longos já caindo mais em relação aos juros curtos, sendo que ele foi o que teve nessa movimentação iniciada aqui, lá no início de julho, foi o primeiro que deu uma estancada na ponta de queda para poder surfar uma ponta compradora. Então ele também está mais sentindo. Então, bem atento em relação a esse processo todo. Bom, se a gente for verificar, pessoal, olha o Ibovespa. A gente teve na semana passada uma barra vermelha muito intensa. A gente caiu mais de 7%. E nessa semana, uma barra verde quase que a mesma intensidade. Sendo que aqui no fundo, ó, a gente chegou a comentar com vocês que a gente rompeu a região de confusão, lá dos 95 mil pontos, refugou, rompeu para cima, acima do 100, refugou, agora rompeu para baixo dos 95 na semana anterior, refugou e nessa semana estamos fechando aqui exatamente nessa parte de cima, rompendo a região de confusão dos 100 mil pontos. Muito atento, se refugar, pode ser que a gente fique nesse reme-reme um bom tempo. Agora, se esse fluxo externo que a gente está começando a ver, que está ganhando força na movimentação compradora, seja do fluxo oficial ou também daquele nosso quadro que a gente está comentando com vocês aqui, que a gente fez um fundo para o nosso mercado em relação aos índices que não são tão amplos. Exatamente aqui, pessoal, lá no final de setembro, eles estão começando a chegar no nosso mercado.
Setores de peso, que é setor financeiro, linha vermelha, já está fazendo o zigue-zague ascendente. O carbono eficiente, essa linha verde, que é o mini Bovespa sem vale, uma linha ascendente. O próprio setor de materiais básicos, que é a nossa teteia ascendente, praticamente a metade do ano todo, sendo que o índice mais valorizado do nosso mercado em relação à movimentação de alta em 2020, quem que é? O índice de materiais básicos. Quase 23% de alta. Nessa semana a gente teve uma alta muito expressiva no setor imobiliário, ainda é o pior setor do nosso mercado, mas uma alta bem expressiva. A gente teve também uma alta mais expressiva em setores como consumo, como setor de utilidade, como o próprio setor de small caps, só que ficar atento porque eles não participaram dessa movimentação nesses setores. Por quê? Porque eles estão dando prioridade no nosso país para ativos de qualidade, aqueles ativos que são vitrines. A gente está conseguindo perceber isso. A gente já estava no setor de materiais básicos via Vale, agora no setor bancário começaram a tomar as ações do Itaú, inclusive revertendo o saldo anual e começando a tomar também as ações de Bradesco e também as ações de Banco do Brasil com menos intensidade, ou seja, mas ativos que têm peso, né, pessoal? Bom, então vamos dar uma repassada aqui nos ativos do Ibovespa, já por setores, para a gente justamente aí já demonstrar para vocês exatamente essa intenção por parte deles. A gente teve aqui no setor financeiro os dois ativos que mais subiram na semana, pessoal, Multiplan e Iguatemi. Ponta compradora por parte deles, sendo que na semana passada, diante de tanta aquela queda que a gente estava vendo, eles já estavam fazendo o quê? Uma feirinha em ambos os ativos no nosso mercado, com exceção de BR Malls, que tinha sofrido uma queda mais intensa. Dá para olhar então aqui exatamente o setor bancário, Itaú e Bradesco, eles atacando aí com mais força do nosso mercado. No setor de consumo, as ações de Cyrela, a maior valorização da semana, eles aproveitaram para quê? Venda. Se vocês olharem o vídeo da semana passada, o ativo já estava caindo mais de 12%, eles já estavam comprando. Lembrando que na anterior teve uma leve venda, mas 3 semanas atrás a Cyrela teve uma compra bem expressiva e agora com a movimentação de alta do ativo aproveitaram para bolso. Agora, olha aqui pessoal, localiza, Rente 3. Rente 3, na semana passada, tinha sido o ativo que menos tinha caído no nosso mercado. A gente chegou até a comentar com vocês no vídeo, caiu um pouco mais de 3% e eles já estavam o quê? Tomando. Eles aproveitaram então para tomar o ativo e nessa semana andaram também com uma ponta compradora no ativo e o ativo com mais de 12% de valorização. Na semana passada tinha uma ponta vendedora nas ações de Lojas Renner, o ativo caiu e nessa semana ponta compradora, segunda maior volume de ponta compradora no setor de consumo e o ativo correspondendo aí com uma alta de mais de 11% no nosso mercado. Se a gente verificar aqui, ó, as ações de Ambev, que também na semana passada tinha uma queda superior a 10% aí no nosso mercado e eles aproveitaram para quê? Fazer uma feirinha no ativo e nessa semana o ativo com maior volume comprador no setor de consumo e o ativo aí correspondendo com uma alta de quase 9% no nosso mercado. Se a gente dá uma olhada aqui no setor de materiais básicos, aqui pessoal, dos 9 ativos que a gente acompanha desse setor, apenas Suzano terminou a semana com desvalorização. Inclusive, os únicos 2 ativos que caíram no nosso Ibovespa foram as ações de Santander e também de Suzano. No caso de Suzano, teve ponta vendedora por parte deles e nos 8 ativos, eles tiveram uma ponta compradora em 5 deles. Bem interessante que o ativo que mais se valorizou foram as ações de Brap. Depois dá uma olhada, pessoal, na plataforma de vocês ou no home broker, a variação anual de Bradespar. Bradespar está mais forte do que Vale no ano. Então, o que eles estão fazendo? Rebalanceando. Então, eles aproveitaram nessa semana para poder fazer o quê? Uma ponta vendedora nas ações de Bradespar, sendo que na semana passada eles tinham tomado e nessa semana enfiaram a mamona na ponta compradora de Vale, conforme a gente está percebendo aí no nosso mercado. Aqui, ó, no setor de óleo, gás e biocombustível, ponta compradora aí na maioria dos ativos, sendo que na semana passada, olha que interessante, o ativo que tinha a segunda pior performance, que foram as ações de Ultrapar, que caíram quase 12%, eles estavam fazendo o quê? Ponta compradora. E nessa semana a Ultrapar subiu mais de 21%, pessoal. É uma expertise fora do comum, por isso que eu falo com vocês, ó, ativo que eles estão fazendo feirinha, ativos que estão ajudando a empurrar no movimento, fica atento, entra aí para suas anotações para que você saiba que tem fluxo de gente grande envolvida dentro desse processo. Então, se a gente verificar aqui, então, praticamente todos os ativos, eles não participaram aqui das ações de BR Distribuidora
de ponta compradora. Lembrando que BR Distribuidora também, eles não tinham participado na semana passada, onde que o ativo tinha caído mais de 8%. Se a gente olhar aqui embaixo, a movimentação por parte deles no setor de serviços públicos, olha que interessante, pessoal. Qual foi o ativo que mais subiu? Equatorial. Tem quantas semanas que a gente está falando com vocês aqui de ponta compradora por parte deles nas ações da companhia? Pelo menos umas 4 semanas, e nessa semana o ativo estourou. Eles aproveitaram para parte desse movimento para bolso normal. Parte, tá, pessoal? Parte desse movimento, bolso. Olha aqui as ações de CEMIG. CEMIG, que na semana passada, se a gente for verificar aqui, tinha sido o ativo que tinha a movimentação de segunda maior compra. E olha o que aconteceu. Nessa semana, o ativo aí continuaram com uma ponta compradora bem pujante e uma alta de mais de 9%, sendo que na semana passada tinha caído mais de 6% e eles estavam com a segunda maior monta de ponta compradora, só perdia para as ações de Equatorial, que nessa semana explodiram e eles aproveitaram para colocar parte do lucro no bolso. No setor industrial, na semana passada a gente teve as ações de Raio 3, o único que tinha subido e eles estavam com uma ponta compradora. Nessa semana foi a que menos andou, mas olha o volume, pessoal. Volume comprador por parte deles bem interessante, sendo que o ativo na semana passada foi o único do setor que fechou positivo, com eles empurrando. Se a gente verificar aqui, as ações de Azul foi o ativo que mais ponta compradora teve aqui nesse setor industrial e o ativo aí com uma alta de quase 15% no nosso mercado. O ativo que mais subiu do setor, as ações de Eco Rodovias, que eles não participaram desse movimento. No setor de saúde, a gente teve aqui exatamente o seguinte, pessoal. O ativo que mais subiu na semana foram as ações de hipermarcas. E se vocês olharem na movimentação da semana passada, no setor de saúde, hipermarcas tinha sido o ativo que eles estavam fazendo o quê? Ponta compradora. Inclusive, a maior ponta compradora do setor na semana passada, com o ativo caindo quase 10%. Então, aproveitaram que nessa semana o ativo subiu quase 13%, colocaram uma querelinha aí de lucro no bolso em relação às compras anteriores. Se a gente verificar aqui, as ações de Rap Vida, se vocês derem uma olhada aí há 3, 4 vídeos atrás aqui do nosso canal, vocês vão ver a impulsidade de ponta compradora para os ativos da companhia. Nessa semana ajudaram a empurrar, na semana passada tinham colocado lucro no bolso, nessa semana ajudaram a empurrar e o ativo subindo aí mais de 11%. Olha que teteia as ações de TOTS, pessoal. A gente, inclusive, tinha visto na semana passada que eles tinham colocado lucro no bolso, só que na semana retrasada, que o ativo tinha caído bem, eles já estavam fazendo uma feirinha, ok? Então, nessa semana, o ativo explodiu. E olha o volume, pessoal. Mais de 100 milhões de reais de ponta compradora em relação às ações da companhia no nosso mercado. Em relação às ações de TIM e também Vivo, a gente está percebendo ultimamente que as ações de TIM têm um fluxo comprador por parte deles mais forte do que as ações de Vivo. E nessa semana foi comprovado que TIM andou bem mais do que as ações de Vivo no nosso mercado. E para a gente encerrar esse vídeo de hoje, eu vou comentar uma coisa aqui legal para vocês, que é o seguinte, olha, a gente tem aqui a movimentação do fluxo do investidor estrangeiro. E eu vou comentar aqui com vocês o seguinte, pessoal. A gente já tinha aí comentado com vocês em relação àquela evolução de todos os gráficos e tudo. E aqui está o fluxo oficial estrangeiro no curto prazo. A gente tem aqui de julho para cá. Eles ajudaram a empurrar o mercado para baixo. Inclusive de 98 a 105 eles estavam vendendo. Depois a gente veio de 105 para 93. E de 93 eles vêm empurrando. Inclusive, com essa baixa da semana passada, eles não participaram do movimento, conforme a gente já tinha comentado com vocês, do fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, eles estão tomando o nosso mercado, pessoal, desde os 95 pontos, que é essa bolinha preta, depois o nosso mercado caiu para 93, eles já estavam com uma ponta compradora, colocaram alguma coisa no bolso e olha o tamanho da intensidade compradora do fluxo externo. Lembrando que esse quadro ainda não tem computado os dados de quinta e sexta-feira, sendo que quinta, pelo vídeo O Poder do Fluxo que vocês viram aqui no canal, ele entrou uma enxurrada pelas corretoras estrangeiras. Isso vai certamente colaborar com a movimentação de alta, que esse fluxo de quinta já vai ser divulgado pela B3 na próxima segunda-feira. Então, dessa forma, pessoal, a gente deseja a vocês um excelente sabadão, um ótimo domingo. A gente segue aqui muito ligado na movimentação do fluxo externo. Agora, a gente conseguiu demonstrar com vocês, semana após semana, agora com dados dos últimos 30, dos últimos 60, dos últimos 150 dias, a eficiência do fluxo externo
dentro do nosso mercado. Convide os seus amigos para conhecer o nosso trabalho, para que se inscrevam no nosso canal, para a gente poder espalhar muito mais ainda esse serviço de altíssima qualidade que a gente busca entregar para vocês aqui no conteúdo do canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!